Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagini Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, comentados por James Schwartz. Provavelmente esse é o último encontro, já que estamos bem no finalzinho mesmo. Tem mais uns 2 versos. A gente tinha parado aqui nesse trecho, depois desse dito do Cavalli Upanishad, né? Depois de descobrir o ser que existe em todos os seres, e no qual todos os seres existem, chega-se à consciência pura original, o ser que está além do ser refletido, não há outro meio. Chega-se à consciência pura original como? Por compreensão. Não é que você vai se desintegrando, né, de uma entidade com vínculo mental, depois um vínculo corporal, aí se decompõe numa entidade que percebe o eu sou a nível de discernimento, e depois se desintegra cosmicamente até desaparecer finalmente, né? As pessoas perguntam, quando ocorre a realização, o mundo acaba, eu acabo. Não tem nada disso. Isso tudo é feito por pura compreensão, né? Por isso que ele está falando assim, depois de descobrir o ser, depois de realizar o ser, depois de compreender profundamente o ser que existe em todos os seres e no qual todos os seres existem, chega-se à consciência pura original, é o mesmo ser, né? Ser é a própria consciência pura original, né? Não há outro meio que não seja por compreensão. É engraçado que o Bhagavad Gita ele cita praticamente isso aqui, né? Eu sou o ser no qual todos os seres existem e que existem todos os seres. Todas essas escrituras vedânticas, elas têm muitas vezes ditos dos Upanishads praticamente xerocados, assim, né, com alguma modificação. Depois disso, o James ele continua aqui. A libertação só é possível através do conhecimento da realidade absoluta. Conhecimento da realidade absoluta. Como é que essa libertação é possível? O investigador, para ele fica claríssimo, não há mais dúvida, de que ele é a própria realidade absoluta. E ele a experiencia como o quê? Como esse eu no dia a dia. Ela é experienciada desse jeito, né? Então, por isso que o James às vezes chama de consciência ordinária, que eu gosto muito dessa palavra, mas em português, né, do Brasil, às vezes ordinária tem uma conotação um pouco pejorativa. O que ele está querendo dizer é que é comum, é que é aquilo que subjaz a qualquer experiência, em última instância, como a própria experiência única, né? Nem Deus em uma forma e nem Deus em muitas formas é absoluto. Por quê? Porque as formas vêm e vão. A realidade absoluta é somente a consciência pura, ilimitada, sem atributos e universal. Satyam Yanam Anantam Brahman. Satyam é o puro ser ou existência. Yanam é o conhecimento puro. Não é o conhecimento relativo de objetos que ocorre no corpo sutil. Yanam é o autoconhecimento, é o único conhecimento que não flutua, porque ele não depende de objetos. E os objetos todos flutuam, né? As formas que a gente entende representar em Deus flutuam. As concepções que temos de Deus flutuam. Tudo isso flutua. Yanam é a consciência e a inteligência subjacentes ao universo manifesto. É o conhecimento que é a própria essência da consciência. O conhecimento que é a própria essência do ser.
já que na ausência dessa capacidade de conhecimento, nada pode ser considerado existente. Por isso que o indivíduo consegue dizer que a consciência ela é existência, consciência e bem-aventurança. A existência e a consciência elas andam juntas o tempo todo, né? O tempo todo. Aquilo que existe, né? Absolutamente sabe-se consciência. E aquilo que é consciente, né? Esse ser único sabe-se existência única. Um modo muito interessante de lidar com isso é ver que a existência só consegue ser única. Senão, até em Nietzsche, a gente não teria como esse monte de objetos se interrelacionarem, né? Onde é que eu estava aqui? Ananta é ilimitação, plenitude, né? A consciência absoluta é infinita e eterna. É aquilo por causa do qual e dentro do escopo do qual tudo na existência existe. É o que ele está querendo dizer aqui, ó. O ser que existe em todos os seres e no qual todos os seres existem. É onipresente, mas até a palavra pervasiva não é exatamente correta, pois implica dualidade, ou seja, uma coisa pervade outras. Não é isso que ele está querendo dizer, né? Então, é aquilo que estava comentando com a Irene no começo. Essas palavras elas são tentativas, né, de corrigir enganos de compreensão, né? Mas o indivíduo tem que entender que essas palavras vão trabalhar na cognição dele indivíduo, dele investigador, até que você tenha um naipe, né, de palavras, de significado de palavras, que seja conducivo à não dualidade. Eternidade do ser não significa duração sem fim, mas existência sem começo. Eu vou voltar para isso aqui, vamos olhar essa frase com cuidado. Sempre foi, é agora e sempre será, além dos parâmetros limitantes do espaço e do tempo. Eternidade do ser não significa duração sem fim. Quando ele fala duração sem fim, ele está se reportando a quem? Ele está conversando com uma camada projetiva do Jiva investigador. Ele está dizendo o seguinte, olha, aquilo que você entende por eternidade, que em geral, que é aquilo que vem à existência e dura para sempre, não é esse o caso, né? É aquilo que existe que não teve nem começo. O que ele está fazendo aqui? Ele está eliminando uma camada projetiva do investigador que está lendo isso. O Vedanta trabalha o tempo todo. Essa eliminação dessa camada projetiva equivale à realização? Não, não, não. A eliminação dessa camada projetiva, ela está trocando, tá, uma projeção que o Jiva tem, é natural que o Jiva projete, né? Todo mundo sabe que a mente cria o tempo todo, conscientemente ou não, ela está criando. Então, ela está criando essas projeções todas. Ele está conversando com um tipo de conceito, de entendimento, que permeia muito o meio, tanto o meio mundano quanto espiritual. É aquilo que dizer assim, eternidade significa duração sem fim? Não, eternidade significa aquilo que está fora do tempo, portanto não teve começo. Aí o indivíduo, nessa hora, a mente dele dá um nó, que é exatamente o que a boa investigação faz. A boa investigação, ela impede que a sua mente continue criando projeções. Olha como é que é o mecanismo disso. Tá? Ele não vai te dar uma definição, não vai conseguir definir o que é a realidade. Ele vai impedir que a sua mente continue criando camadas, porque essas camadas não são necessárias, que o indivíduo vai tentar interpretá-las. Eternidade do ser não significa duração sem fim. Eternidade não quer dizer aquela coisa que existe sempre. Não, não é isso. É uma coisa que está sem começo. Não dá para falar de sempre, nesse caso. Não dá nem para compreender o que seria isso. Algo que não tem começo. Aí, quando a investigação é bem feita, a mente do indivíduo para. Quando remete de novo a esse tipo de colocação, ela para, não tem nada a acrescentar. Ela compreende que está fora da compreensão dela. Agora, olha que interessante. Essa faculdade, que é capaz de dar um basta nessas projeções da mente, qual é, pessoal? Que cor, que bainha é essa que faz esse movimento?
de basta. Vinaya Maya Coxa, a bainha do discernimento, é onde está o intelecto. O intelecto, ele dá um freio na mente. Ele concebe, apenas a nível de discernimento, que possa existir algo fora do tempo e do espaço, portanto, sem começo. Mas ele não tem como dizer o que é. A função do intelecto, de Budi, não é isso. Não é ficar, né, criando camadas de interpretação. O que faz isso é o ego. O ego cria várias camadas de interpretação. Ele pode ficar criando isso. Mas o intelecto, bem treinado, quando ele está bem treinado, quando ele é conduzido a uma investigação dessa, ele freia a mente, ele diz, tá bom, parou por aqui. Não dá para eu conseguir conceber isso. Mas eu consigo conceber a possibilidade do inconcebível. E repara como a gente está chegando num ponto de formas de pensamento extremamente sutis. Elas não podem ser vinculadas a objeto nenhum que você conheça. Elas terminam em si mesmas. É um sistema de alerta, de freio para o condicionamento. É como se o condicionamento sempre gostasse de parar o carrinho dele num monte de rua. E nessa hora ele chega numa rua onde tem a placa não estacione. Não dá para você estacionar aqui. Não tem como funcionar. O indivíduo ele tem que compreender que o condicionamento dele tem limites. É isso que uma frase dessa conduz. É como Atmananda Menon, que era um excelente apontador direto, ele dizia, como é que o indivíduo vai fazendo esse questionamento da mente? Ele vai questionando os fundamentos da mente até que a mente lógica pensante ela comece a parar. Ela começa a parar, gente, por pura compreensão de que ela não tem como seguir adiante. É um reconhecimento da limitação do sistema interpretativo que a pessoa está usando. Por isso que me detive nessa frase aqui. Tá? Se você olhar todas as frases que o Vedanta vai colocando para você com muito cuidado, você vai notar que ele sempre está te conduzindo para isso. Qual a consequência disso no corpo sutil da pessoa? Vocês reparam que isso vai criando um corpo sutil, vai colaborando para criar um corpo sutil mais estável? Por quê? Porque ele está envolvido com menos atividades espúrias, menos atividades interpretativas, que nesse caso aqui seriam meramente especulativas. Então você vai tendo, por puro conhecimento, um corpo sutil cada vez mais suavizado, né? Ele está cada vez mais conducivo. A gente vai dizendo que ele está um espelho refletor cada vez mais apropriado, para que uma hora a sacação venha. Então, ele está cada vez menos envolvido com interpretações. Né? O que ele faz, um intelecto desse bem treinado, associado à mente? Ele prefere usar as colocações do Vedanta. Na hora de lidar com alguma colocação, que ele sabe que é provisória, que é didática, ele prefere usar do Vedanta. Por quê? Porque ela é coerente, ela não vai colocar ele em dúvidas. E por que ela não coloca ele em dúvidas? Porque todo estudante Vedanta ele está o tempo todo em Manana também. Ele está o tempo todo nas três. Ele está o tempo todo em Shravana, ouvindo, está o tempo todo em Manana e o tempo todo em Nididhyasana. O tempo todo, em várias camadas. E aí, em Manana, ele está esclarecendo as dúvidas quanto ao ensino. Mas então o que eu posso concluir? O que você pode concluir é que você vai ter que lidar com essa categoria abstrata, que não faz sentido para uma mente lógica. É uma existência sem começo. Aí para. Né? Essa é a conclusão. Né? Em termos de níveis de asana, o que você consegue fazer aqui? Você consegue se desvencilhar, né, dos seus condicionamentos mentais que estão interpretando a sua experiência. Então, você já tem uma separação. Bom, eu não sou esses condicionamentos. Vai que eu sou essa existência sem começo, seja lá o que isso signifique. Né? Você já está se desvencilhando. Um efeito nas identificações mentais você pode ter por aqui. Né? Cada hora que o Vedanta fala com a pessoa, quando ela encontra uma frase intrigante, ela tem que se deter nessa frase. Ela precisa ficar lá. Porque, certamente, se aquela frase é intrigante, ela está lidando com algum condicionamento que a pessoa tem, que pode ser muito sutil, pode não estar claro naquela hora. Então, ela tem que ficar ali, praticamente uma meditação,
repetindo aquele ensinamento, repassando ele várias vezes, até que a camada interpretativa que ela está usando e que não ajuda, né, no objetivo que ela está querendo, seja trazido à tona, e ela consiga anular isso. Né? Então, eternidade do ser não significa duração sem fim. Não é aquilo que é trazido pela sua experiência ordinária. Ah, a coisa começou, agora vai durar para sempre. Porque também é uma especulação. Mas não é nem isso. É algo que não teve começo. Se não teve começo, está fora do tempo e do espaço. Então, enquanto não fica claro, o indivíduo guarda isso como quê? Como um conceito útil, tá? De acordo com o ensinamento, que vai ser útil para ele. O que está acontecendo aqui? Você está eliminando entraves à liberação, você está eliminando obstáculos, você está descoisificando o ser. Não, o ser não tem começo, não tem fim, o ser está fora do tempo e do espaço. Caramba, então aqui o ser, em termos de tempo e espaço, também não é uma coisa. Por que o Vedanta ele entra por tantos ângulos assim? Porque as nossas dúvidas são enormes, elas decorrem de inúmeros condicionamentos. Cada corpo sutil tem um conjunto apropriado de condicionamentos, que aí vão sendo tratados por cada frase dessa. Por isso que as pessoas leem alguns trechos de um modo mais corrido, e em outros elas vão meio que tropeçando, né? Elas vão ficando com dúvida, o que está acontecendo? Aí vem Mana, né? Você tira as dúvidas. A resposta dele é aqui, ó, sempre foi, é agora e sempre será, além de parâmetros limitantes de espaço e de tempo. Né? Aquilo, uma coisa vem à existência e vai durar para sempre, isso ainda está no tempo. Para usar a linguagem do Bhagavad Gita, vamos ver como é que Krishna fala isso. Diferente dos mutáveis e imutáveis seres, é a consciência suprema, pura e original, que permeia e sustenta os corpos macrocósmicos causal, sutil e denso. É o Lorde imperecível. Então, é aquilo que está por trás dos corpos macrocósmicos. Então, está além do que a gente chamaria de Ishvara ou Deus. O indivíduo vai ficando com isso. Ele vai ruminando isso. Como se o Vedanta fosse um pasto todo verdinho, cada folha, cada graminha daquela é uma pérola dessas. E o investigador ele é um bichinho, ele é um boizinho que ele vai mordendo aquilo e vai ruminando. Ele engole, aí, desculpe a analogia um pouco nojentinha, mas ele devolve a boca, mastiga de novo, engole de novo, até que aquela contaminação dada pelo desejo dele, né, de ir para o autoconhecimento, que seriam aquelas bactériazinhas que vão comendo essas coisas, fazem com que essas questões deixem de existir e a realidade do que ele é fique clara para ele mesmo. Né? Então, veja, ó, diferente dos mutáveis e imutáveis seres, as divindades, tá? As divindades que viveriam numa escala de tempo muito além da nossa aqui como Jiva, né? Diferente dos mutáveis e imutáveis seres, é a consciência suprema, pura e original, que permeia e sustenta, em última análise, todo o universo também. O grande chance da não dualidade é dizer e mostrar e facultar os meios para que o entendimento de que essa consciência que sustenta todo o universo é você mesmo. E só ela que existe em última instância. Né? Esse é que é o grande chance do Advaita Vedanta. É quando isso fica claro. Quando isso fica claro, qual é a famosa equação que se faz? Atman igual a Paramatma. Aí o indivíduo percebe, caramba, só tem isso. Aí é quando o indivíduo diz, caramba, só tem Deus. Né? Mas aí ele já está falando de que Deus? Né? Nirguna Brahman. Né? Aquele sem gunas. Né? O próprio Deus com gunas, que seria Ishvara, né? Ele estaria, né, mergido, ele estaria, a gente pode dizer que ele é resolvido, né, dentro de Nirguna Brahman. Saguna Brahman se resolve em Nirguna Brahman. Nitya se resolve em Satya. É o Lorde imperecível. Algum comentário sobre isso que a gente falou aqui?
tem que estar claro para todo mundo o que é uma escritura e qual o papel dela, né? O papel da escritura é cancelar dúvidas, né? Eu contei, né, no encontro passado aquela parábola, né? Não foi uma parábola, foi uma história entre Shimayananda e o mestre dele, Tapovan, sobre por que o ensino fala tanto do manifesto, né? E ele toca, né, apenas assim, né, através dos Mahavakas, ou então através desses enunciados, você é a consciência sempre presente, etc. Né, porque, na verdade, não dá para falar muito disso. Então, eu estou veiculando, né, o néctar do conhecimento. E qual o envoltório? O envoltório é o manifesto, né, como se fosse o recipiente onde eu estou veiculando isso. Por que eu me detenho tanto no manifesto? É porque o que somos não se complica em si mesmo. Se complica quando está aparecendo no manifesto. Aí, qual a complicação que ele faz, que nós fazemos? Nós nos tomamos pelos objetos perecíveis. Então, tem que ter um olhar assim, sempre muito atento a isso, né, para que o indivíduo não fique perdido nos inúmeros significados que podem ter esse jogo de palavras. Ele tem que ver qual é a sistematização que anula os enganos dele de modo mais eficaz. E aí ela usa, e aí a pessoa usa isso na investigação dela. Eu vou continuar, qualquer dúvida vocês param, tá? Aqui vem um verso muito interessante, ó. É bem devocional esse. Não tem quase nada de Gnana esse verso aqui, na verdade ele é puro Bhakti. Verso 82, Narada diz o seguinte: embora o amor de Deus seja um, aqui ele usou a palavra um, ele se manifesta de 11 formas. Refletir sobre a glória de Deus, né? Deus sempre presente, só a Deus, o tempo todo é Deus, tudo ocorre em Deus, por Deus e em Deus. Apreciar a beleza de Deus, você aprecia isso na manifestação. Adorar a Deus de várias formas, lembrar-se de Deus, servir a Deus, comunicar-se com Deus como amigo, cuidar de Deus de maneira parental, como se você tivesse uma relação de pai e filho, interagir com Deus como amante, entregar tudo a Deus, especialmente o tal do fazedor, né? Aquele que acha que é o cara que faz mesmo, né? Né? Eu vou comentar sobre isso aqui, deixa eu avançar um pouco. Outro modo, absorver-se na contemplação de Deus, e um modo meio esquizofrênico, né, mas bem usado, funciona bem, que é acalentar a separação de Deus. Vamos ver como é que esse método aparentemente doentinho funciona bem, tá? Mas esse fazedor é uma daquelas coisas que estava comentando contigo no começo, Irene. A nossa experiência dual, ela traz esses vieses de ilusão, né, que as pessoas não sabem explicar como é que ocorrem. Então, o Vedanta ortodoxo, né, o Upanishádico, ele entra com Maya, né? Tem que ter um poder inerente ao ser que consiga fazer com que o ser, aparecendo sob esse monte de formas, se ache uma entidade separada e, portanto, um fazedor. Agora, o que é interessante é que, apesar disso ser um senso comum, né, tanto pessoas voltadas para a espiritualidade como pessoas voltadas para o mundano acabam se vendo como fazedores. O que elas não reparam é que quando elas olham isso com muito cuidado, esse tal de fazedor não se sustenta, mesmo numa vida mundana, né? O indivíduo dizer meu corpo, eu fui ao banheiro, eu comi, né? Eu digeri a comida, é um monte de contrassensos, a não ser que ele entenda que esse eu é a existência única. Mas como não é esse o caso, a identificação com o fazedor, você começa a fazer um monte de coisas que você vê que você não tem como fazer, né? Uma análise da experiência com muito cuidado mostra como é que isso é uma falácia. Apanha um lápis e traz ele próximo de você. Imagina se você fosse o fazedor. Imagina como é que você teria que discernir esse sem número infinito de movimentos musculares sutis que você tem que fazer para apanhar o lápis usando os seus dedos, trazê-lo para diante dos seus olhos,
decidir o que você está vendo, trazer os inputs do que você está vendo para o cérebro, para que ele decodifique isso, associe com a força que você está fazendo naquele lápis, consiga ler a textura e a dureza daquele lápis. A pessoa que vai investigando a natureza dele, a natureza da experiência que ele está vivendo, não consegue dizer que ele é um fazedor. Não tem como. Né? Então, é isso, esse que é o apelo, né? Que o Vedanta seja usado exatamente do modo que ele tem que ser usado, para investigar a experiência ordinária. É aí que ele vai gerar os frutos que ele precisa gerar, que é reduzir as ignorâncias da pessoa com relação a ela mesma. Ela se achar um fazedor é uma tremenda ignorância, porque a própria análise cuidadosa de qualquer experiência, de qualquer jiva, em qualquer ambiente, vai mostrar que o jiva não tem como se ver como fazedor. Ele pode se ver, no máximo, como uma pequena engrenagem diante daquele sistema todo. E isso nas coisas mais corriqueiras. Você vai atravessar uma rua. Olha como tem que acontecer coisa para que a sua travessia de rua ocorra. Você não pode tropeçar, a calçada não pode ceder, o carro não pode adiantar, o sinal do carro não pode queimar, você não pode ter um colapso, não pode ter uma trombose quando está fazendo isso, não pode ficar maluco, não pode desmaiar. Onde é que está o fazedor aí? Né? O que essas análises mostram é que, a despeito da repetição dessas experiências ordinárias, né, muitas vezes levarem a gente a achar que nós somos o fazedor, concorrem muitos fatores para que elas ocorram sempre. Né? Então, isso é trazer isso à sua investigação. Então, o indivíduo ele continua trabalhando dualmente? Continua, mas ele sabe que não é assim. Isso que é interessante. Né? Funcionalmente, ele trabalha dualmente, não tem problema nenhum. Né? O indivíduo ele começa a se ver em dois tipos de existência. Um que compra o papel daquele ator, e o outro que sabe que tudo aquilo ali é encenação. Ele vai vivendo conscientemente desse jeito, né? Dessas duas esferas aparentemente contraditórias. Finalmente, quando o fazedor é entregue, e aquele que se regozija com os frutos também, quando isso aí finalmente cai, ele entende que não tem separação, né? Ele, na verdade, ele não está vivendo, né? Se vendo como um indivíduo que sabe que tudo isso é uma grande encenação e como o próprio ator, nem isso aparece mais, né? Mas para ele fica tudo claro, ele continua muito funcional. Vamos ver aqui, um a um, o que o Narada fala disso aqui. Na verdade, ele vai se deter só sobre o último. Né? Quando o James comentar, ele vai apenas comentar sobre o último, porque o último parece meio esquisito. E, na verdade, é. O amor de Deus é um. Né? O que ele está querendo dizer? Não tem divisões. O amor de Deus não tem divisão, não é dual. Porque a realidade é apenas Deus amando a Deus. Essa é a conclusão final da realidade, da realização. Né? Só há Deus em Deus como Deus na experiência única de Deus. Essa é a visão final. No entanto, esse amor de Deus pode ser expresso de várias maneiras, de acordo com o temperamento do devoto. Então qual é a melhor coisa a se fazer? É ver o que é melhor para o seu temperamento. Né? Aqui é trabalhar do modo mais favorável possível ao seu jiva. Né? Porque certamente ele tem um shape, ele tem um design que se adapta bem a um determinado uso que a gente faz dessas diferentes formas de amor. Todos, tá? Ele reflete aqui, ó, ele faz uma referência. Ver jogos de amor mais em cima, quando a gente falou dos jogos de amor. Todos, exceto o último, não requer explicação. Né? Já foram tratados mais acima. Agora, esse último, que é acalentar a separação de Deus, né? Nutrir essa separação de Deus, curtir, é uma curtição dos sentimentos que não são agradáveis dessa separação de Deus. Né? Esse último se trata de uma devoção perversa, em que o devoto se imagina separado de Deus para desfrutar do sentimento de ausência na separação. Né? Ele se sente desamparado, propositadamente.
assim como os membros de uma família que brigam continuamente sentem falta uns dos outros quando estão separados. Ou seja, a ausência faz crescer o afeto no coração. Seria um modo de você fixar a sua atenção em Deus, né, imaginando que ele está ausente. É um foco de atenção por negação. Bacana, né? É bem neurótica, mas se for bem compreendido, é uma neurose que pode ser bem útil. Tudo é compreensão. Esse cara é importante para o investigador, para o devoto, ele saber o que ele está fazendo. Porque para ele pode estar representando um papel maluco, mas ele está representando conscientemente e dá resultado. O indivíduo que quer aumentar a devoção por Deus, né, está achando que está pouco, olha que prato feito aí. Né? Acalenta a separação de Deus. Veja como é vazio e esquisito sentir-se separado de Deus, sentir que você não tem nada a ver com Deus. E, realmente, essa coisa aqui ela é usada por muitos santos. Né? Eles cultivam isso aqui. E isso dá um aumento tremendo na devoção da pessoa, porque ela está o tempo todo obcecada com Deus. Né? Pô, não está na minha vida. Né? Quem fazia muito isso, não sei se conscientemente, era aquele poeta sufi, né, o Rumi. Né? Os poemas do Rumi antes da realização dele muitos são desesperadores, né? Ele ficava desesperado, né? Ele ia para o deserto, ficava desesperado ali, né? Ele reclamava da ausência de Deus, né? Então, nesse caso, não é um indivíduo que está conformado com a ausência de Deus, né? Ele está injuriado, ele está chateado com a ausência de Deus. Se for usado conscientemente, melhor ainda. Está vendo como cabe um monte de recurso? Né? O ser humano tem tantas formas de expressar coisas que você tem um monte de recursos para usar cada forma dessas de um modo conducivo à liberação. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa curiosa esquizofrenia? Ela é eficaz. Né? Se um devoto ele bate no peito dele conscientemente, né, como eu sou miserável na ausência de Deus, ele sabe o que ele está fazendo, isso é ótimo. Contanto que ele sabe o que ele está fazendo, né? Senão se ele não souber o que ele está fazendo, através disso aqui ele vai criar uma culpa tremenda, ele vai achar que o problema é dele. Né? Ele vai trazer toda a culpa para ele, vai ficar uma relação culposa. Então tudo tem que ir com muito discernimento, com muita calma, né? Muita contemplação. Aí vem o verso 83, que é o penúltimo verso. Bem, assim, ou seja, tudo que foi falado antes, é universalmente declarado pelos grandes professores védicos, que compartilham as mesmas visões sobre o tema da devoção. Então, o que o Narada fez aqui foi um apanhado comum. As ideias nestes versos estão em completa harmonia com os textos originais da tradição védica, que são conhecimento revelado. A gente está sempre batendo nessa palavra aqui. A civilização ocidental não gosta dela, mas uma análise ordinária da sua experiência vai mostrar que você passa por experiências de revelação o tempo todo, inclusive na sua vida mais ordinária possível e em afazeres bem ordinários, bem comuns. Tá? Então, a tradição védica ela lida com revelação, não é um conhecimento pessoal. Nenhum ensinamento inspirado no Jiva é livre de defeitos. Não importa quão famoso, santo e puro é o Jiva. O hinduísmo tem muitas escolas de pensamento, que são, fundamentalmente, as visões pessoais de grandes sábios, como Kapila, a filosofia Sankhya, Kanada, filosofia Vaisheshika, Gautama, filosofia Nyaya, Patanjali, filosofia Yoga, Jaimini, filosofia Mimamsa. Em seus comentários sobre o segundo capítulo dos Brahma Sutras, Shankaracharya refuta todas elas à luz dos ensinamentos sobre a libertação encontrados nos Upanishads. Então, qual é a base da argumentação de Shankaracharya? Os Upanishads. Qual é a base do Advaita Vedanta ortodoxo, esse que a gente estuda? Upanishads. São os textos não duais mais antigos do planeta. Ninguém sabe quando é que isso começou, ninguém tem a menor ideia
Ninguém consegue datar os Upanishads. Da mesma forma, as escolas devocionais baseadas em Agama, Shaiva, Shakta e Vaishnava são infundadas, porque são obras literárias humanas. Determinados ensinamentos são úteis, mas o ensino básico deve ser védico. Então, não está refutando o ensinamento, né? Está dizendo que esses ensinamentos eles são uma mistura de ignorância pessoal com revelação. É um problema? Não, depende do que você faz com eles, depende do contexto onde você usa. O discernimento, ele é o aspecto mais desenvolvido e mais exigido no Vedanta ortodoxo. O discernimento, ele é exigido o tempo todo do estudante, o tempo todo. O indivíduo tem que estar sempre por dentro, primeiro do que ele quer, e segundo daquilo, se o que ele está usando funciona ou não. É ele que vai saber se está funcionando. Então, o que ele escreveu? Determinados ensinamentos são úteis, mas o ensino básico precisa ser védico. Especificamente, a base upanishádica. Os professores tradicionais se esforçam muito para evitar visões pessoais e ensinam de maneira consistente com os Vedas, que são baseados na análise infalível da experiência. São baseados no bom senso e baseados na razão. Né? É basicamente nisso, na análise da experiência, no bom senso e na razão. Na razão a gente inclui aí também a inferência, além do raciocínio puro, a inferência. Em todo caso, o ensinamento é o seguinte, né? E na nutshell, no resumo, é o Karma Yoga, o Upasana Yoga e Gnana Yoga, conduzindo à liberdade e à devoção não dual. Karma Yoga disciplina o Jiva, redimensiona o entendimento pessoal que o Jiva tem de si mesmo e coloca Deus na equação, né? Abre-se mão do fazedor no Karma Yoga, abre-se mão daquele abre-se mão daquele que usufrui das ações, mas o fazedor está lá, tá? Então, Karma Yoga é isso, desculpe. O indivíduo ele abre mão daquele que usufrui, que vai colher o resultado das ações, porque ele entende que o resultado das ações é dado pelo campo dármico. Mas o Karma Yoga, ele ainda leva em conta que o Jiva está se vendo como um fazedor. O Upasana Yoga, para que serve o Upasana Yoga? Qualquer técnica que vai ajudar no foco da sua mente e, além disso, estabilizar o foco. Então, técnicas de meditação, japa, recitação de mantras, tudo isso é válido para o Upasana Yoga. E, finalmente, o Gnana Yoga. O Gnana Yoga, a gente sabe que ele trabalha, né? É onde entra o Advaita Vedanta ortodoxo, ele entra naqueles 3 estágios, que não são estágios, que são sucedâneos, não é assim. O indivíduo está sempre usando esses 3 estágios o tempo todo, que é ouvir, tirar as dúvidas em relação ao ensino e fazer a investigação da experiência ordinária. Então, é Shravana, Manana e Nididhyasana. Tá? Então, é assim que trabalha o Gnana Yoga. Só através do discernimento, né, do correto uso da capacidade discriminativa, é que aí sim o investigador vai conseguir se livrar do fazedor. Ele vai entender que não há essa separação. Não dá para dizer que ele é uma entidade separada e que, portanto, ele age por si mesmo. Aí você dispensa o último obstáculo ao autoconhecimento, que é o fazedor. Né? Então, no resumo, é isso aqui. Karma Yoga e o Upasana Yoga como preparadores. Mas o indivíduo sempre volta para isso. Ele nota uma deficiência, ele volta. Tá? Ele volta e revê as coisas e vai praticando de novo. E, finalmente, o Gnana Yoga, que conduz à liberdade e à devoção não dual. Embora o Karma Yoga ele seja muito útil, ele por si só, e nem o Upasana Yoga, podem conduzir uma visão não dual. A visão não dual ela é conduzida pelo Gnana Yoga. Né? Podem ser excelentes preparadores, e de fato são, né? Mas é o Gnana Yoga que traz a visão não dual. Muitas vezes a pessoa ela chega na visão não dual, mas ela tem uma coisa muito comum, ela não aprecia a visão não dual.
ela não entende o valor daquilo. Qual é o remédio contra isso? O remédio contra isso é o indivíduo desenvolver a devoção dele dual. Ele volta para técnicas duais, ele trabalha a devoção dualmente dele. Isso vai ensinar ele, com o tempo, a apreciar o que ele descobriu no autoconhecimento, de que ele é a consciência imutável. Então, tem vários recursos. Por isso que eu falo que não é um conjunto de eventos que vai se sucedendo. Esse ensinamento, onde uma fase se sucederia a outra, é um modelo que a gente usa, seria um modelo ideal, um modelo que às vezes a gente encontra em escrituras. As escrituras, elas procuram traduzir o ensino da melhor forma possível. Mas, na verdade, no dia a dia, o indivíduo está sempre pincelando entre esses três. Ele volta e meia vai lá, volta para o Karma Yoga, quando ele nota que ele está muito apegado ao resultado das ações dele, embora ele tenha entendido, pelo menos intelectualmente, que não é assim, ele volta lá, ele passa um tempo focado na ação dele, compreendendo que cada ação daquela ele não tem como ser o cara que vai dar o resultado daquela ação para ele mesmo. Aí ele vai, investiga mais ainda. É sempre um jogo muito dinâmico, especialmente aqui no Ocidente, onde a gente pega tudo meio correndo. E com o passar do tempo, pode ser que ele note também, como eu notei, uma necessidade de desenvolver o Passana Yoga. Então, no meu caso, eu recito mantras. Eu vou lá, acordo espontaneamente de madrugada e recito mantras durante 1 hora. E realmente dá um resultado muito curioso. Você começa a apreciar a sua descoberta. Você começa a apreciar ela. Que bacana. Realmente, eu me basto a mim mesmo. Todos esses eventos de Nietzsche são bacanas, são legais de ver, mas é como se fossem bolas coloridas numa árvore de Natal. Eu sei que são apenas bolas coloridas numa árvore de Natal. Estou mais interessado naquele que bota a árvore no lugar e que fica apreciando isso, em última instância, do que na bola colorida. Essa, na prática, é o efeito. Você se compraz mais naquele que está testemunhando e dando existência a tudo aquilo, do que tudo isso que está existindo. Então, pode ocorrer esses pequenos deslizes. São comuns, na verdade. Tá? Aí vamos aqui para o último verso 84. Qualquer um que tenha fé nesses ensinamentos auspiciosos irá alcançar a devoção não dual. De fato, ele ou ela atingirá o amor incondicional, o amor que não precisa de objetos, que, na verdade, é o amor do qual emanam todos esses amores aparentes por objetos. O amor que basta a si mesmo, o amor que torna bela a beleza, o amor que enche de cores o universo, enche de cores o mundo, porque o mundo não tem atributo em si, Então, são as projeções não compreendidas desse amor que criam vínculos com os objetos em Nietzsche e depois a escravidão. Então, olha que lindo, nós somos escravizados por amor. Olha a coisa bonita, gente. Olha a conclusão final que a gente chegou. Um amor aqui muito mal direcionado, mas é amor, É uma questão apenas de redirecioná-lo corretamente. Então, a história do Giva é uma história de amor. Olha que lindo isso, Então, toda vez que você olhar a sua trajetória e achar que ela está meio esquisita, é uma trajetória genuína de amor. Quer ela seja compreendida assim ou não, inegavelmente é uma trajetória de amor incondicional, até que esse amor incondicional perceba ele como próprio. Eu sou o próprio amor incondicional, de onde sai esse amor incondicional. Mas toda história de todo Jiva, por mais absurda que seja a história de qualquer Jiva, por mais criminosa, no fundo é uma história de amor. Aí começa a vir a compreensão não dual e o indivíduo vai chegando a essas conclusões que ele tem que ter um pouco de cuidado ao falar dessas conclusões para qualquer pessoa, Que aí o que eu estou querendo dizer em última instância é que a história de qualquer títere, de qualquer indivíduo autoritário, de qualquer indivíduo sanguinolento na história da humanidade também é uma história de amor. Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso.
né? Vai ver onde é que você vai falar isso, hein? Eu sempre advirto aqui, eu não toco nada disso com ninguém que eu conheça, que eu não sou louco. Vamos ver o que acontece aqui. As consequências desse entendimento são essas. Por isso que tem que ter cuidado, né, quando a gente vai falar disso. Por isso que o Krishna diz para não perturbar os sansaris, os mundanos. Não fica cutucando os sansaris, porque vão chegar conclusões, né, conclusões e convicções que são muito desconcertantes e que podem ser uma ameaça a um sistema de identificação que está sendo usado por um mundano, né? Por um sansari. Você vai acabar sendo mal interpretado. Olha como é que os sábios são mal interpretados. Olha como é que Jesus foi mal interpretado. Você acha que é só Jesus? Buda escapou de levar pedrada, porque Buda, o Gautama, ele era filho de um rajá. E, na verdade, nunca deixaram de ver ele como um kshatriya, né? Filho do rajá fulano. Então, é muito comum essa confusão, né? Esse não compreendeu e aí tenta anular aquele indivíduo por causa disso. É por causa disso que o professor de Rumi, Chamas de Tarbris, foi morto pelos molás também, né? Mandaram assassinar ele também. Esses ensinamentos védicos, iniciados pelo Dakshinamurti Ishvara, o primeiro Dakshinamurti Ishvara, e oferecidos por Narada, são os mais sagrados, santos e auspiciosos. Ishvara é o santificador de tudo que é sagrado e o mais auspicioso dos seres auspiciosos. É o Lorde imperecível de tudo, né? Seja o que for que Ishvara diga, tal irá acontecer. As escrituras são as palavras de Ishvara. O devoto que a segue com fé plena certamente alcançará o desejo do seu coração, o amor incondicional não dual. O devoto que a segue com fé plena, conforme preconiza o Vedanta, né? Ele segue com fé plena, mas ele executa o trabalho diário dele de casa, né? Ele vai lá e se atém firmemente à investigação, se for o caso, se atém ali ao Karma Yoga, ao Passana Yoga e daí por diante, né? Aqui ele tanto pode estar se referindo a Nirguna Brahman como Saguna Brahman, né? Como Nirguna Brahman não é agente nem nada, nem está envolvido com nada em Nietzsche, a gente vê aqui naturalmente que ele está falando de Saguna Brahman. Mas Ishvara, a diferenciação entre Ishvara, né, como o princípio e a própria manifestação em relação a Brahman, que seria a consciência imutável, também é meramente didática e explicativa, né? Numa realidade não dual, evidentemente que a gente não pode fazer uma separação dessa, né? Ela não pode ser compreendida, essa separação, mas ela não pode ser feita também. São aqueles nós, quando a mente condicionada não consegue mais concluir nada. Ótimo, né? É assim mesmo. Quanto menos ficar concluindo sobre isso, melhor, né? Atenha-se ao ensinamento, porque o recado é o seguinte: atenha-se ao ensinamento, faça o que tem que ser feito e aguarde, né, que a sua investigação do dia a dia vai corroborar o que está nas escrituras. E corrobora mesmo, confirma mesmo, acreditem, é verdade. Confie nas escrituras. Graças a Deus que são escrituras, é uma bênção isso. A gente está lidando com algo cuja espinha dorsal, cuja coluna, cujo eixo central é uma escritura revelada, né, por um sistema impessoal. Ainda bem. E Om Tat Sat. Então, tá aí, acabou o livro do Yoga da Morra, acabou os Sutras Devocionais de Narada. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Finalmente acabou, né? Agora já pode virar um livro. Vamos juntar esses 5 capítulos e fazer um livrinho. Manda lá para o Rosalvo, que ele vai lá e monta um livrinho com isso aqui. Querem algum comentário? Querem falar alguma coisa aqui sobre os surpreendentes, né, sutras devocionais de Narada e esses comentários do James, que são muito bons. O James é muito, muito bom, né? Então, como vocês não querem comentar, ou
não vão comentar mesmo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ler o começo da experiência e conhecimento. Olha que interessante. O que é esse tal de experiência e conhecimento? Esse livro, ele, na verdade, ele é uma compilação de dúvidas que o James teve em relação a esse tópico. Né? O Arlindo achou muito bom falar sobre isso, porque o nosso vício na experiência ele é muito grande. Né? A nossa própria experiência, vamos poder dizer que ela é o condicionamento da nossa mente. A gente está olhando através do nosso condicionamento. Né? Toda experiência ela é sensorial. Né? A mente é aquilo que integra os inputs sensoriais e também acaba por condicionar as tomadas, né, de decisão e discernimento de um intelecto que não está devidamente instruído, não está alertado contra esses deslizes de Maia. Né? Então tem que ter, então é um discernimento que ele é fundamental, né? Discernir entre experiência e conhecimento. O que a experiência pode te dar e o que ela não pode dar. E o que o conhecimento pode te dar e o que ele não pode dar. Né? Olha como é que ele começa aqui. Ó. Eu vou ler, tá? Eu vou botar logo no grupo, logo, o primeiro capítulo aqui. Eu vou dar uma lida nele no final de semana e vou colocar que ele já está traduzido. Eu perguntei para a suposta autora, que eu acho que era a Cristina Diadário, mas ela, como ela não me respondeu, embora tenha visto a mensagem, então eu acho que, na verdade, talvez essa tradução não seja dela. Tá, mas então eu vou disponibilizar assim mesmo. Então, olha só, experiência e conhecimento. Capítulo 1. Duas visões sobre iluminação. Aí o leitor pensa logo, caramba, qual delas eu vou ter que usar? Vai depender do que você quer. Porque acreditamos na realidade experiencial, procuramos uma iluminação experiencial. Olha que resposta espetacular essa. Porque a gente acredita que essa realidade experiencial ela tem substância em si, a gente procura uma iluminação experiencial. Se eu estou usando um sistema que ele divide, né, embora didaticamente ele faz essa divisão entre dois princípios igualmente reais, vamos pegar o Sankya, né, que ele toma como princípios reais o Purusha e a Prakriti, a matéria. Então, eu posso achar num sistema desse que é válido uma iluminação experiencial. O que seria uma iluminação experiencial num sistema desse? Como é que trataria disso? Né? Seria um momento de iluminação? O que é isso? Seria sempre presente? E aí tem dois princípios. Então, se eu acredito numa realidade experiencial, se eu estou dizendo que ela tem realidade nela, então eu avento a possibilidade de uma iluminação experiencial, uma iluminação flickering, aquela que fica indo e vindo, né? Que nem um vagalume. Né? Agora eu estou em comunhão com todo, agora eu não estou mais. Isso é inevitável quando o indivíduo entende uma iluminação experiencial. Só se ele questionar isso é que a coisa vai mudar. Inevitável. É inválido? Não estou falando que é inválido. Eu estou falando que não vai ser contínuo, porque a experiência não é contínua. Aí o tópico seguinte que ele trata aqui, ó, ele já entra direto para outro tópico. O Vedanta, esse Vedanta ortodoxo de Shankaracharya, de base upanishádika, são textos não duais, o Vedanta afirma que a realidade é não dual. Ele afirma de cara a realidade última. Ele não vai chegando nela, ele afirma de cara. A realidade é não dual, entendeu? Capite? Não capite. Então, aí começa o ensinamento. Aí, o que o James escreve aqui? As pessoas sofrem porque estão continuamente em desacordo com a natureza da realidade. Olha aqui a resposta. Vedanta é um meio de conhecimento, de novo. O James é bem ortodoxo. Vedanta é um meio de conhecimento que remove o sofrimento existencial. Por quê? Porque ele nos ensina a investigar a realidade de tal forma
que descobrimos que não somos separados dela. Não separação da realidade equivale à felicidade duradoura, o diamante na poeira da experiência. A felicidade é constante quando, através das profundas investigações do Vedanta, vemos claramente que não precisamos de nada daquilo que a gente chama que está no mundo para nos completar. Aí ele continua. A gente vai voltar a tudo isso, tá? Mas estou só adiantando porque a gente tem um tempinho aqui. A primeira investigação nos convence de que a alegria que buscamos nos objetos não vem dos objetos, mas vem de dentro de nós mesmos. Todo mundo já fez essa investigação. Essa compreensão nos liberta da necessidade de ir atrás dos objetos. Objeto é qualquer coisa, densa ou sutil, em qualquer nível de sutil, no nível mais sutil possível concebível, no nível mais denso possível concebível. Objeto é qualquer coisa que não seja eu. Ali a gente pode dizer, o que é objeto? Objeto é anátema, é não eu. E eu? Olhando aqui de um ponto de vista último, é Atman. Então, objeto é anátema, ou seja, qualquer coisa que não seja eu, Atman. Agora, aí vem a pergunta, que vem antes de concluir que eu é Atman. Mas qual é a natureza dessa alegria, dessa liberdade que está em mim, que sou eu? Afinal de contas, o que sou eu? Ela vem na forma de alguma experiência pessoal ou é acessível somente através do conhecimento do ser? E aí? A visão experiencial de que a iluminação é uma experiência especial, diferente do que estou experimentando nesse momento, né? Eu aqui, olhando essa máquina aqui na minha frente, com um monte de carinhas impressas por tecnologia digital, móveis aqui na minha frente, né? A visão experiencial, que diz que a iluminação é algo que não está aqui, está baseada na ideia de que a realidade é uma dualidade. O que é a realidade, uma não dualidade? Eu estou aqui, o mundo está lá. Ou então eu digo, existem dois princípios fundamentais, né, na realidade, que são independentes entre si. Independentes. Aí seria a filosofia Sankhya. Ela vem com a ideia de que a realidade é uma dualidade. O Vedanta discorda disso. Ou seja, ele discorda no pressuposto. Então, quando a gente está lidando, vamos ver isso até do ponto de vista filosófico, né, de filosofia formal. Quando você está lidando com um sistema filosófico cuja base, cujos axiomas são diferentes de outro sistema, na verdade não há compatibilidade entre eles. Você pode encontrar, ao longo do desenvolvimento de ambos os sistemas, até pontos em comum, mas repara que eles estão partindo de pressupostos diferentes. Tá? A base, o axioma, se estivesse falando de uma demonstração matemática, eu estaria dizendo que o axioma é diferente. O Vedanta discorda e diz que a realidade é a consciência. O quê? É a consciência una? Não, é a consciência não dual. Repara o cuidado com as palavras. É a consciência una? Não. É a consciência não dual. Não é o que você está acostumado a ver. Isso se apresenta como um problema real, porque nos parece que experienciamos a realidade como dualidade. Parece, até que seja feita uma investigação detalhada. Dualidade significa assumir, né? Dizer que, para você, com convicção, que a distinção entre eu e o mundo é real e não é aparente. É uma distinção que vale. Ou seja, são ambos são princípios independentes e existentes em quê? Em si mesmos. Em si mesmos. A existência de um não depende do outro. No Vedanta a gente sabe que Mitya depende de Satya, mas Satya não depende de Mitya. Porque, em última instância, tudo é Satya. Agora, aqui não. Dualidade significa assumir que a distinção entre eu e o mundo é real. Então, eu não posso reduzir o mundo a eu. Eu, o eu único. Tá? Porém, quando investigamos de modo adequado, né,
usando a metodologia comprovada no Vedanta, Manana, né, Shravana, Manana e Nididhyasana, descobrimos que a dualidade é o resultado de uma falsa percepção. É resultado de percepção só. E que a realidade, a vida, é, na verdade, não dual. Nada está separado de mim. Isso é uma revelação. Tá? O uso da metodologia é para eliminar sua ignorância em relação a você mesmo e substituí-la por uma visão de si mesmo mais conduciva a essa revelação. O que esse sistema do Vedanta vai fazer? Ele vai estabilizar a sua mente, vai deixá-la mais estável, vai deixar o seu meio de conhecimento mais estável, porque é num meio de conhecimento mais estável que a revelação ocorre. Como estamos presos em uma falsa percepção da realidade, estamos sujeitos a aceitar a noção experiencial de iluminação. De acordo com essa teoria, uma experiência não dual permanente que apague a separação entre eu e os objetos no mundo interno e externo pode ser obtida de várias maneiras. Eu vou ler de novo, que ele vai falar sobre isso. De acordo com essa teoria, né, de que estamos realmente vivenciando o mundo, né, cuja essência, cuja existência própria é dele mesmo, de acordo com essa teoria, uma experiência não dual permanente que apague a separação entre eu e os objetos, no mundo interno e externo, pode ser obtida de várias maneiras. Eu queria ver no original como é que está isso, uma experiência não dual permanente, né? Parece um contrassenso, e aí deixa de ser uma experiência. Aceitamos essa visão porque aqueles que nos deram as dicas sobre a natureza da iluminação, os que tiveram a chamada experiência de não dualidade, não examinaram sua experiência corretamente, não usaram textos de Vedanta, como nós usamos para que essa análise possa ser feita. Eles tomaram a aparência de suas experiências como sendo a verdade, pois não compreendiam a natureza fundamental da entidade experienciadora, ou seja, eu, e a natureza da experiência em si. Em última instância, eu também. Então, eles tomaram a aparência de suas experiências como sendo a verdade, muito embora seja experiência. Quando você se vê como uma entidade experienciadora, né, ou seja, como fazedor, e tem essas epifanias, samadhis, satórias, etc., você se sente feliz, você se sente ilimitado, livre, você se sente um com o todo. Há uma sensação de fusão com algo belo e transcendente. Quem já teve ou tem epifania sabe disso. Um sentimento de amor incondicional, de permanência, leveza, de unidade e plenitude. Quase todas as pessoas espiritualizadas tiveram tais experiências, vez ou outra. Há vasta literatura sobre isso, desde o famoso experimento de Ramana Maharishi até o bizarro e lindamente narrado caso de Ray Lewis. Não sei que caso é esse, alguém sabe? Então, se alguém souber. O problema com a teoria experiencial da iluminação é que, enquanto a experiência em si é constante, ou seja, enquanto a experiência em si é constante, o que ele está querendo dizer? É que a vida em si manifesta é experiência o tempo todo. A experiência existe o tempo todo. As experiências específicas não são e não estão no controle do indivíduo. Repare o seguinte, o James ele está lidando aqui, o enfoque dele é pelo Vedanta ortodoxo. Quando ele fala isso aqui, você entende quando o indivíduo fala assim, eu sou a consciência sempre experienciadora, também é válido. É tão válido quanto ele dizer que eu sou a consciência não experienciadora. Por quê? Depende do enfoque que se tem na experiência.
Quando você vê o mundo manifesto como uma única experiência, já que você não consegue separar os fatores envolvidos nela, trata-se de uma única e grande experiência. Quando você olha por esse enfoque, você consegue dizer que a consciência ela é imutável e a única experienciadora de si mesmo. Ela é a toda experienciadora. Aí você consegue falar isso, tá? Aí você diz, aí o que ele está dizendo assim, ó, enquanto a experiência em si é constante, ou seja, existir é existir de forma manifesta configura uma experiência única e ininterrupta. Aí ele faz o contraponto. Enquanto essa experiência única da existência manifesta ela é constante, as experiências específicas, as pontuais, que se aplicam aos jivas especificamente, não são e não estão no controle do indivíduo. Aí ele está começando a questionar o que você está entendendo por iluminação? Essas experiências específicas são produzidas por uma miríade de fatores. Olha o que a gente está falando aqui, ó. Isso aqui derruba o fazedor. É produzido por uma miríade de fatores, dentre os quais, né, com a inexpressividade característica de que tem cada evento numa miríade, está a ideia daquele que acha que a experiência é dele, e ele está causando a experiência. Não, é produzido por uma miríade de fatores. E dentre esses fatores está aquele que se achava o responsável pela experiência. Ele é só mais um minúsculo fator numa miríade de fatores, a maior parte delas inconcebível. Elas são produzidas por essa miríade de fatores em eterna mudança no campo da existência. Nós queremos ter controle sobre o que experimentamos, mas a verdade é que não temos. Quem tem é a força por trás desse campo. Leia-se Ishvara. Então, não sou eu, não é a minha experiência de iluminação, não é a minha experiência de epifania, é o campo tendo naquela sua imensa e única experiência também características de epifania, aparecendo representadas em um jiva aqui, um jiva ali, mas a experiência do campo, não é do cara que tem epifania. Isso tem que ficar claro, gente. Tem que ficar claro, a experiência é do campo. Ela ocorre no campo, devido a uma miríade de fatores imponderáveis do campo, dentre os quais aquele que passa pela epifania. Essa é a análise que ele está fazendo aqui. Se a epifania fosse da pessoa, né, a gente diria assim, o grande sonho do fazedor é que ele tenha controle sobre as coisas pelas quais ele passa. Mas o estudo, né, continuado mostra que o fazedor não tem controle. E ele não tem controle só sobre isso, ele não tem controle sobre nada. Em última instância, sempre tem um imponderável. O indivíduo não sabe o que vai acontecer. Essa dificuldade, gente, de entender essa imponderabilidade do campo, causou, inclusive, golpes de entendimento até em grandes filósofos ocidentais como Hume. Hume dizia, ele usou o exemplo da bolinha de bilhar, olha que coisa engraçada, e até hoje tem filósofo que acha que está impressionado com o exemplo dele. E Hume, ele dizia assim, eu adoro jogar sinuca, eu pego aquele taco, pego a bola preta e tem aquela bola, e boto a bola branca na frente, eu dou uma tacada, cai na caçapa. Eu faço isso 1000 vezes. Aí eu digo, tem uma relação de causa e efeito. Tá, então tem realmente um conjunto de fatores que levam ao efeito de um outro conjunto de fatores. Agora, tem muitas vezes que eu toco naquela bola, eu erro a bola vai para longe, eu não consigo acertar nada. Aí ele disse assim, isso prova que não tem relação de causa e efeito. Não, isso prova que o Hume não sabe dizer quais são todos os fatores operando naquela experiência. Olha como é que o indivíduo desliza. Olha que deslizada que ele deu ali. Em vez dele olhar para aquele que está fazendo a experiência, ele olhou para a experiência e ele disse que aquele
né, que ele nem sabe qual é, que ele não olhou para ele mesmo, ele sabe quais são os fatores da experiência. Não, não sabe. Não sabe. Os fatores totais da experiência são imponderáveis. É essa miríade de fatores que ele falou. E isso, justamente isso, vai impedir que o indivíduo conclua que não existe relação de causa e efeito, porque ele não consegue dar sempre o mesmo efeito na coisa, né? Ele simplesmente se esqueceu de olhar para a miríade de fatores, dentre as quais ele é apenas mais um. Esse é o grande furo desse raciocínio do Hume. E até hoje tem gente que fica fascinado com isso, dizendo que não tem relação de causa e efeito, né? Cita isso, e isso é apenas um erro de entendimento do que está disponível à compreensão daquele experimentador, não. Não está disponível para ele compreender todos os fatores disponíveis. Quem tem esse controle é a força por trás desse campo. É aqui que a filosofia ocidental sai correndo, ela não quer saber disso. Porque, na verdade, a filosofia ocidental teve duas fases, né? Uma greco-romana, especialmente grega, e uma pós-despotismo, aí, que a gente acabou convencionando chamar de iluminismo, etc., todos aqueles filósofos. Quando ela surgiu nesse segundo aspecto, ela surgiu completamente contra o poder do rei, que o rei era a expressão do poder divino na Terra. Então, ela surgiu dentro de uma militância política. Então, até hoje, ela traz esse viés e resolveu apanhar a metafísica e varrer para baixo do tapete. A filosofia ocidental não quer nem saber disso aqui. Quem tem controle é a força por trás desse campo. Por isso que Hume deslizou, né? Ele caiu fora, ele perdeu a meada daquela experiência, ele não conseguiu entender isso, não conseguiu aventar a possibilidade disso aqui. Uma experiência não dual ocorre quando a mente se torna particularmente calma e a consciência é nela refletida. Tá? Ou seja, a consciência, o reflexo da consciência, ele é suficientemente límpido, né? Não está turbado pelas flutuações do meio refletor, que é o corpo sutil. Então, aí eu tenho uma experiência não dual. A condição é essa, é que o reflexo esteja bom. Tá? Você tem um bom reflexo para você ter essa atuação, né? Mais límpida da consciência original em cima da refletida. O porquê da mente entrar no modo não dual, ninguém sabe. Olha só, isso tudo muito, isso aqui é tudo muito óbvio. O porquê da mente entrar no modo não dual, ninguém sabe. Ninguém sabe como isso ocorre. Eu cansei de falar isso aqui já. Ninguém sabe. Assim como você não pode gerar raiva quando está feliz, você também não pode gerar epifanias quando quer. Olha que bacana. Também, todo mundo que tem epifania sabe disso. Mesmo meditadores experientes não podem reproduzi-las, embora elas tendam a acontecer com mais frequência para aqueles que têm uma prática espiritual, mas nem sempre. Muitos têm prática espiritual e não têm epifania nenhuma. A experiência simplesmente acontece. O que ele está querendo dizer? A experiência acontece, a experiência não tem o autor que faça isso acontecer, não tem um agente específico. Tá? É um texto muito bacana, muito bem escrito. Eu vou parar por aqui, que a gente já avançou um pouco, né? E depois ele vai começar a estender isso mais. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse primeiro capítulo aqui, eu vou liberar ele, né? Para a gente poder contar com ele na próxima quinta-feira. Beleza, então? Tranquilo? Então, na quinta-feira, a gente pode começar, ó, com a experiência e conhecimento, que depois aí vira um livro também. Aí já estou traduzido, bacana. Tá joia, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Então, tá Agradecer, aí. tá, Alex? Agradecer aí sua disponibilidade aí Obrigado, meu e, amigo. e disposição, né? Entendeu? Foi muito legal mesmo o livro e você está bem afiado, Bom, tá com a mente bem satívica, você expõe muito bem, sabe? É gostoso ouvir. obrigado, meu amigo. É muito agradável mesmo. Acho que contribui muito para a gente.
tá? Bacana. Gratidão. Bacana, obrigado, Marcelo. Obrigado por você aí, estar sempre aí junto, né? Hum, Atento, hum. sempre aí é a infraestrutura fundamental, né? É um Sem essa prazer infraestrutura não tem nada. é um prazer poder servir ao campo. Né? Tá É joia, um, é David. um, você vê que a gente se chama, né, de Alex, Marcelo, tudo, mas é um bloco, né, cara? É um Ondas, bloco, é ondas, indefinível, é né? tudo água, ondas, ondas. É mesmo, é tudo água, né? Tem uma água que está na forma de onda, a outra está de corrente profunda, a outra está de corrente mais superficial, a outra está ali no laguinho, mas é tudo água, né? Bacana, muito bom. É um livro que me surpreendeu muito, o Yoga do Amor, muito mesmo. Né? Eu tinha uma ideia completamente diferente. Quando eu vi que era sobre o Sutras Devocionais de Narada, eu falei, caramba, muita gente não vai ficar. O pessoal achou que era sobre relação. Não É é isso sobre aí. relação entre jivas, é sobre a única relação possível mesmo do jiva com Deus. Esse que é o yoga do amor mesmo, né? É muito bacana, achei muito bom também. Tem que ter muita disposição mesmo. E a gente aqui tudo tem, né? Uma boa disposição mesmo. E vamos esperar aí, né, que as coisas vão ficando cada vez mais claras para todos nós. Beleza? Muito bom, um grande prazer sempre estar aqui, né? É engraçado quando a gente fica falando, né? Eu não me convenço nada dessas palavras. É um grande prazer eu estar aqui. Isso vai perdendo completamente o sentido. Parece que eu estou diante de um bloco, um acontecimento, né? Não dá para dizer que tem personagens nesse acontecimento. Mas é assim com tudo, não impede a gente de viver, né? A vida como ela, né? A gente se comunicar, né? Falando desse jeito também, tá ótimo também. É isso aí, gente. Muito bom. Adorei. Obrigado, Alex. Muito Marcelo, obrigado. obrigado. Obrigado a Muito todos. disposição aí. E isso aí, Marcelo também, né? Era sempre presente aí, É, firme e forte. é isso aí, gente. Muito obrigado aí, Henrique. Obrigado, Henrique, sempre aí também. Obrigado a todos. Alexandre, Alex, Irene, Cláudio. Obrigado ao Alex, ao Marcelo Olecran, e todos, né? E todos os ausentes também. É isso aí, a gente vai continuando, tá joia, gente? E aí, depois então, Irene, me manda um zap vendo para você qual o melhor momento, tá bom? Fica à vontade, beleza? Falou, gente, é isso aí. Aproveitem os sutras devocionais de Narada e aguardem que as suas investigações, né, e as práticas que vocês tiverem que fazer vão realmente confirmar isso aqui tudo. Eu tenho certeza absoluta disso. Tá joia? É isso aí. Purnamada. Vamos lá, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão a essa maravilhosa linhagem de professores e alunos, gratidão à sorte tremenda que tivemos de cair nela, é muita, muita sorte mesmo. Gratidão a tudo. Obrigado, gente. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual
saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.